noite, queridos, graça e paz. Nós estamos aqui nessa noite muitíssimo agradável, né? Um clima muito bom. Posso ouvir um amém aí? Ixi, parece que vocês não estão de acordo comigo, né? Mas graças a Deus, porque nós estamos reunidos aqui como família, povo de Deus, e estamos diante da sua palavra, qual nós meditaremos nessa noite. E na verdade, a gente vai continuar fazendo a exposição deste tema tão importante, os 10 mandamentos. E eu não sei para vocês, mas para mim tem sido bastante desafiador, né, ouvir as mensagens aqui sobre os mandamentos. E também na própria preparação, no estudo, né, do conteúdo, é de fato bastante desafiador. E é desafiador porque, ao mesmo tempo que nós percebemos que não temos, por vezes, cumprido esses mandamentos, a gente percebe que ele está aqui por alguma razão. E as leis de Deus, elas não caducam. Então, quando a gente lê sobre Jesus, né, falando que cumpriu a lei, de fato, Jesus é o cumprimento da lei, das profecias a respeito do Messias, e de fato, Jesus é aquele que conseguiu cumprir cabalmente as leis divinas. No entanto, as leis de Deus, elas carregam princípios que são atemporais. E quando a gente observa a questão da lei, ela não é apenas a letra pela letra. Houveram alguns pensadores no passado, inclusive no século passado, século 17, 18, a gente tem um filósofo chamado Montesquieu, talvez vocês já ouviram falar, e ele é responsável por aquela ideia, aquela filosofia, né, de que um governo ele só vai ser proveitoso para uma nação quando você divide ele, né, a tripartição do poder. Então, o nosso sistema político, inclusive, vem dessa tradição de Montesquieu, né? O judiciário, o legislativo e esse aí mesmo. Então, quando a gente olha para essa ideia de Montesquieu, ele fala a respeito das leis, mas ele fala que existe um espírito da lei, né? Inclusive, a sua obra principal é O Espírito da Lei. E ele já entende que a lei não é estabelecida simplesmente pela lei, mas existe toda uma questão contextual que precisa ser avaliada, existe um tempo certo, existe um grupo certo de pessoas que precisam, se a lei for a letra pela letra, a gente vai ter problemas. Então, a gente pode ver que em algumas épocas, algumas leis estabelecidas, elas já não fazem mais sentido hoje. Assim como leis que não haviam e existia uma deficiência social, foram corrigidas por meio do estabelecimento de leis. Mas o ponto aqui é exatamente esse, porque Deus estabeleceu a lei para o seu povo. E o seu povo, ele está vivendo até agora. Nós somos o povo de Deus. Portanto, as leis de Deus, elas são para serem obedecidas e seguidas neste tempo que nós vivemos também. E aí a gente percebe, então, o desafio. Nós falamos aqui sobre não estabelecermos ídolos, né, não termos ídolos que competem com Deus em nossa vida, e a gente percebeu como isso é difícil. Porque talvez a gente pensava que ídolos era alguma imagem de escultura, que você vai lá e se dobra, mas a gente percebe que tudo aquilo que ocupa o lugar que é unicamente devido a Deus se constitui um ídolo. E aí a gente percebe que, sim, nós temos muita facilidade em erigir ídolos, adorar outras coisas, adorar a criatura no lugar do Criador. Então a gente já de cara tem esse desafio. Na segunda mensagem, né, foi falado a respeito de imagens, né, de construir imagens. E a gente percebeu assim que até no sentido cristão, então a gente, por exemplo, nós somos servos de Cristo, mas de qual Cristo a gente está falando? Porque é possível a gente criar imagens, criar tipos de Cristo, tipos de Deus que são mais adequados aos meus gostos.
Então, dessa forma, nós também estamos estabelecendo imagens de Jesus. O Jesus assim, o Jesus assado, o Jesus que faz assim, que faz assado. Então, as pessoas estabelecem uma imagem indevida a respeito de Jesus e elas seguem esse Jesus que elas inventaram. A gente falou também sobre não tomar o nome de Deus em vão, ou seja, não usar de maneira inapropriada, inadequada, não se valer do nome de Deus, porque o nome de Deus tem a ver com a sua própria pessoa, quem Deus é. Então não é só falar alguma coisa a respeito de Deus, mas é desconsiderar quem Deus é na sua totalidade. Então é muito desafiador. E semana passada, nós também tivemos aqui falando a respeito do sábado, né, do descanso, do dia do Senhor. E como a gente facilmente negligencia isso também. Porque parece que Deus ele pediu para que o seu povo se reunisse para adorá-lo. E às vezes a gente coloca uma série de empecilhos para a gente não estar aqui. E parece que, eu não sei, né, eu tenho a impressão assim que como essa 1h30 de domingo atrapalha tanto a vida das pessoas. Porque parece que tudo você encaixa, mas aí esse momento aqui de domingo é muito difícil, tem muitas coisas para fazer, acumulou muitas coisas, enfim. Então, negligenciar o dia do Senhor é um pecado do nosso tempo também. E é desafiador, gente. As leis de Deus, elas fazem isso com a gente. Hoje eu quero falar sobre mais uma, que está lá no texto de Êxodo, capítulo 20, e no versículo 12. Então, Êxodo 20, versículo 12, nós estamos diante do 5º mandamento, que diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vou ler mais uma vez. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Minha oração é que o Senhor fale aos nossos corações, nos ajude a compreender mais esse mandamento aqui para que a gente viva de forma adequada. Honra o teu pai e a tua mãe. Isso é de conhecimento de todos nós, isso tem a ver com a herança que nós recebemos, né? A herança cultural, uma herança chamada de tradicional. E, no entanto, a gente vive tempos em que essa herança ela é esquecida. Eu vi uma narrativa aqui de uma senhora num asilo. Então imagina aí a cena, uma senhorinha num asilo, silencioso ali. Ela segura uma foto, um retrato ali dos seus filhos. E ela segura este retrato exatamente no dia do seu aniversário. E ela percebe que ao longo do dia ninguém apareceu. A cuidadora abre a porta, percebe que ela está meio triste e com aquele olhar gentil, mas comovida, ela pergunta: a senhora está bem? E ela fala: olha, hoje é meu aniversário, eu sei que todos os meus filhos me amam muito, mas eles devem estar bastante ocupados. Isso parece uma historinha assim de livro, mas é mais corriqueiro do que a gente gostaria de imaginar. A gente tem essa tradição, essa herança sendo esquecida, onde muitos pais estão abandonados, estão esquecidos por seus filhos bastante ocupados. E isso é uma questão importante a gente abordar, porque ela é sintomática. A nossa sociedade ela está vivendo dessa forma. Parece que os pais eles apenas são progenitores. Eles têm a função de nos ter e depois garantir o nosso desenvolvimento, nos garantir financeiramente até a época da emancipação. E para alguns essa emancipação não acaba nunca, Então sempre pedindo, sempre precisando de ajuda, E os pais parece que eles estão ali só para acudir, nos momentos de dificuldade e tudo mais. Mas por que isso tem acontecido? Porque essa ideia tradicional de honrar pais e mães,
ela está se esvaindo. Exatamente porque a gente vive numa época que exalta muito a juventude. A gente está numa época que exalta a juventude, que glorifica a independência e que rejeita todo tipo de autoridade. Esse é o tempo que a gente vive. É muito bacana ser jovem, é muito bacana você ser independente, e é muito bacana você não ser mandado por ninguém, não depender de ninguém, e questionar as autoridades expostas, né? Então você tem que ser essa pessoa que não concorda com as coisas, que grita alto a sua voz, que tenta impor as suas vontades. Parece que esse é o sintoma que a gente tem vivido nos nossos dias. E, para além disso, existe uma palavrinha chamada desconstrução, que está em voga também. Parece que a nossa cultura ela se esforça o máximo possível para desconstruir. Essa é uma palavra de ordem. Desconstruir a noção que a gente tem de gênero, desconstruir a ideia da religião como algo positivo, desconstruir tradições e, dentro disso, desconstruir o conceito familiar e destruir os papéis da paternidade e da maternidade. E aí vai ficando complicado mesmo. Essa herança que a gente recebe, ela vai sendo esquecida, vai sendo deixada de lado, exatamente por causa dessa voz cultural que tem dito para a gente que essas coisas, elas são um tanto retrógradas. Neste mundo que nós vivemos, esse quinto mandamento aqui de honrar o pai e a mãe, ele soa um tanto antiquado. Na verdade, segundo alguns discursos, até opressor. Mas a gente não pode esquecer que é uma verdade bíblica, porque a palavra de Deus ela nos ensina que a vida plena ela começa pelas nossas raízes. A gente precisa da tradição, a gente precisa de uma fonte que nos diga como a gente deve viver e funcionar. Então, quando a gente olha para esse mandamento de honra o teu pai e a tua mãe, a gente não está falando apenas de uma regra que Deus resolveu inventar lá para o seu povo, mas a gente está falando de algo que sustenta as famílias. E quando as famílias estão sustentadas nessa ideia de filhos que honram os seus pais, a gente está construindo uma sociedade saudável. Então, quando a gente fala aqui de raízes, a gente está falando daquilo que sustenta todas as civilizações que já existiram até hoje. Esse conceito de honrar, esse conceito da honra, essa virtude da honra, é o que fez a civilização avançar. Agora, a grande pergunta aqui que eu faço para a gente dar sequência neste sermão é como que nós podemos cultivar a honra em uma geração que idolatra a autonomia e rejeita a autoridade? Essa é a pergunta. Como que nós hoje podemos cultivar a honra, sendo que existe uma idolatria da autonomia e da rejeição de autoridade? O texto ele é bem claro para nós. Honra teu pai e tua mãe. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que a honra ela é uma espécie de subversão sagrada. As pessoas subvertem a fé cristã, né? Elas tentam tirar o seu valor, tentam deturpá-la, mas a gente olha para as Escrituras e a gente percebe que os princípios de Deus eles fazem a mesma coisa com as ideias, as ideologias e as narrativas culturais. Porque o mandamento aqui é uma ordem. Honra. E o que significa honra? O que significa honrar? Já que essa é a palavra de ordem, eu preciso honrar os pais e as mães. Mas o que significa honrar? E a palavra honra aqui no original, ela significa dar crédito, dar valor, atribuir peso, atribuir dignidade. Então, quando a gente fala de honra, é isso. Honra é a gente considerar as coisas pelo seu peso, seu valor. Isso confronta totalmente a nossa cultura moderna, que
fala a respeito dessa autonomia total. Então, quando eu começo a aderir a essa narrativa da autonomia total, eu começo a entender que eu não dependo de ninguém, que na verdade eu não preciso de ninguém, que na verdade as regras para que eu viva a minha vida eu mesmo vou estabelecer. Então, assim, conselhos são totalmente dispensáveis. Conselhos viraram opiniões. Então, não é incomum, né, a gente ouvir esse tipo de coisa. Quando você ouve algum conselho, você traduzir aquilo como uma opinião pessoal. Não, isso aí é a tua opinião, né? E às vezes os pais fazem isso com a gente, né? Eles aconselham a gente, não, mas isso aí é lá na sua época, isso aí é coisa do seu tempo, isso aí é coisa da sua cabeça. Agora as coisas mudaram, não são mais assim. E a gente, então, incorre neste erro aqui. Rejeitar os pais é uma ingratidão. Mas não é apenas ingratidão. Não honrar os pais é uma insurreição contra a autoridade divina, porque foi Deus que deu esse mandamento aqui. Quando Deus diz honra o teu pai e a tua mãe, quando você não honra, ou seja, quando você desonra os seus pais, você não está apenas sendo ingrato com eles, mas você está se insurgindo contra a autoridade do próprio Deus que estabeleceu esse mandamento, que estabeleceu essa lei. E, gente, os exemplos aqui, eles são muitos, mas perceba que isso aqui faz todo sentido quando a gente olha para a nossa sociedade, por exemplo. Pensa aí na juventude. Vocês acham, na opinião de vocês, que os jovens e adolescentes de hoje, eles têm mais facilidades de ouvir os seus pais ou de ouvir os influenciadores virtuais aí? Não precisa a gente se esforçar muito para chegar a essa conclusão. A gente viu aí essa semana aí, né, teve uma influenciadora aí que foi numa CPI lá, né, para investigar aí aquele jogo Tigrinho, né? Quem joga Tigrinho aqui, quero ver. E essa influenciadora ganhou muito dinheiro às custas, né, da desgraça alheia. E o que ela usou como ferramenta para isso? A sua influência. Então, eu estava pensando assim, apareceu o nome dela, nem sabia direito quem que era, né? E aí quando eu dei uma pesquisadinha, a moça tem 53 milhões de seguidores. 53 milhões. Um público majoritariamente aí, juvenil, né? Adolescentes e jovens que seguem ela. E são influenciados por ela. Então, os pais hoje praticamente não têm chance alguma, né? Quando a gente pensa na quantidade de influenciadores, na quantidade de tempo que os nossos filhos estão, né, sendo influenciados por outras pessoas, e geralmente são pessoas bastante jovens, pessoas quase na mesma faixa etária ali, né, que decidem, né, ter um tipo de vida, um estilo de vida, e acabam influenciando bastante. Então, por que a ideia de honrar aqui o pai e mãe é uma subversão sagrada? Porque é exatamente isso, quando a gente olha para essa palavra honrar os pais, os nossos pais, a gente percebe que é um ato de contracultura. Então, você honrar as pessoas mais velhas é um ato de contracultura. Porque hoje a maioria dos jovens, eles não entendem mais que isso é necessário. Eu tenho que honrar as minhas vontades, não honrar conselhos, opinião de pessoas que já são velhas, que são retrógradas, que, né, viveram numa outra época. Isso é lamentável. E talvez alguns aqui estejam pensando, bom, mas eu não tenho pai e mãe, né, eu sou órfão, ou talvez eu perdi eles já se foram, então eu escapei desse sermão, não é para mim, né? Graças a Deus, ufa, né, não tenho pai e mãe, escapei, eu não preciso honrar então pai e mãe, né, esse mandamento não é para mim. Mas, biblicamente falando, já que a gente entendeu aqui que honrar é exatamente valorizar, atribuir peso e dignidade, quando a gente olha para o conceito de pai e mãe na Bíblia, a gente percebe que ele é bem mais abrangente do que apenas considerar os progenitores.
a gente tem termos na palavra de Deus que indicam, por exemplo, reis sendo chamados de pais. A gente tem profetas que eram chamados de pais. Os próprios patriarcas, eles eram conhecidos como pais. Então, um texto muito conhecido é de Jesus com a mulher samaritana, né, quando ela fala lá a respeito dos nossos pais nos falaram, né, que a gente tem que adorar. E quem é os pais? É lógico que ela não está falando do pai e da mãe dela. Ela está falando de uma cadeia de antecessores ali, né, que balizaram, que estabeleceram a cultura do povo, a tradição do povo. Então, a ideia de pais aqui, ela é bem mais extensa. O apóstolo Paulo não teve filhos naturais, mas ele chama Tito de filho, ele chama Timóteo de filho. Ele, na sua carta a Filemão, ele chama Onésimo de seu filho. Então, a gente tem essa linguagem, né, de pessoas que são responsáveis por outras, assumindo essa postura, essa posição de pais. Então, eu queria ler aqui para vocês, para não ficar nas minhas palavras, mas as nossas confissões de fé, e eu gostaria de ler aqui a confissão de Heidelberg, a pergunta lá, o domingo 39, a pergunta 104, ele diz: o que Deus exige no 5º mandamento? A resposta: devo prestar toda honra, amor e fidelidade a meu pai e a minha mãe e a todos os meus superiores. Devo submeter-me à sua boa instrução e disciplina com a devida obediência e também ter paciência com seus defeitos, porque Deus nos quer governar pelas suas mãos. Catecismo Maior de Westminster, pergunta 124. Que significam as palavras pai e mãe no 5º mandamento? As palavras pai e mãe no 5º mandamento abrangem não somente os próprios pais, mas também todos os superiores em idade e dons, especialmente todos aqueles que, pela ordenação de Deus, estão colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer na igreja, quer no Estado. A pergunta 128 também do Catecismo Maior de Westminster. Quais são os pecados dos inferiores contra os superiores? Os pecados dos inferiores contra os seus superiores são toda a negligência dos deveres exigidos para com eles, a inveja, o desprezo e a rebelião contra as suas pessoas e posições, em seus conselhos, mandamentos e correções legítimos, a maldição, a zombaria e todo comportamento rebelde e escandaloso que venha a ser uma vergonha e desonra para eles e para o seu governo. Então, essas são algumas orientações sobre as nossas confissões de fé. Quem são os nossos pais? Então, quando a gente pensa na questão da paternidade, da maternidade aqui, ela não tem a ver apenas com os progenitores, mas sobre todos aqueles que detêm autoridade. E os mais velhos, pelo fato de eles serem mais velhos, eles já são autoridade. É por isso que a gente tem, né, nessa cultura bíblica, o apóstolo Paulo orientando Timóteo, ele fala, olha, as mais velhas, trate as irmãs mais velhas como se fosse sua mãe. Trate os homens mais velhos como se fossem seus pais. E os da mesma idade como se fossem suas irmãs e irmãos. Então, nesse conceito familiar, né, os mais velhos, eles têm experiência de vida. Claro, nós vamos também pensando aqui que os pais, biblicamente falando, são aqueles responsáveis e com autoridade divina para replicar os ensinos de Deus e encaminhar os seus filhos para perto de Deus. Então, essa era a função principal. É por isso que quando um filho, se você ler lá Deuteronômio, capítulo 13, por exemplo, depois o 17, enfim, você vai ver que quando filhos eram rebeldes, obstinados, esses filhos precisavam ser mortos em praça pública. E sabe quem era o primeiro que dava a pedrada, segundo a lei? Era o próprio pai. O pai era o primeiro a tacar a pedra no filho, e depois toda a comunidade fazer isso. Porque é inconcebível que haja no meio do povo de Deus alguém que seja de tal maneira
rebelde. É lógico que a gente não tem, para surpresa nenhuma, né? A gente não tem um caso aqui narrado de um filho sendo apedrejado e morto por rebeldia. Mas a lei já previa isso. Nos tempos de hoje, talvez a gente ia precisar, enfim, né? Mas essa ideia aqui é muito forte. Os pais, eles têm uma função muito importante. Eles devem ser honrados, devem ser considerados, mas esse papel aqui precisa estar acontecendo também. Os pais precisam instruir os filhos segundo as orientações de Deus e conduzi-los para perto do Senhor. Essa é a função primeira de Deus. É por isso que numa sociedade, numa cultura que é teocrática, ou seja, que estabelece Deus como o único Senhor e Salvador e segue a sua vontade, é inaceitável qualquer tipo de levante ou de rebelião. Não existe essa possibilidade, né? Porque os pais estão aqui com a autoridade delegada por Deus para cumprirem esse papel. Então, quando a gente olha para os pais, eles representam essa figura, e talvez os seus pais aí biológicos, talvez eles nem representem muito bem isso. Talvez você pense, poxa, mas meus pais nem são cristãos, eu não tive uma boa educação, eles fizeram, na verdade, o contrário disso. Pois é, mas pais aqui significa que existe da parte de Deus uma providência. Se Deus escolheu você, se Deus te chamou, Ele sempre vai providenciar pessoas que vão funcionar com uma espécie de pai, de mãe, com essa autoridade aqui, para te ajudar, para te encaminhar na vida, para te ensinar os princípios e preceitos de Deus, e você deve honrá-los por isso. O segundo ponto aqui é que o texto fala para que se prolonguem os seus dias sobre a terra. E a honra, ela é a raiz que nutre a vida. A promessa aqui do mandamento, ela revela esse princípio aqui da coesão social. Porque a preservação do povo, a preservação das pessoas está atrelada a cumprir esse mandamento aqui. Aliás, o apóstolo Paulo fala, como nós lemos aqui na liturgia, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então a gente está aqui já na segunda tábua da lei, né? A primeira aparece ali, não ter outros deuses além do Senhor, não fazer imagens, não usar o nome do Senhor em vão e não esquecer do dia do Senhor. Agora tem essa segunda tábua que tem a ver com as relações interpessoais. E o primeiro deles é honrar os pais, né? E isso, a promessa que aparece aqui é isso, para que se prolonguem os seus dias sobre a terra. Em Israel, a desonra aos pais, não só os pais biológicos, mas os representantes da nação, a liderança, quando havia desonra, a gente pode ver assim que sempre a aliança era quebrada. Então, quando havia desordem, desobediência, então quando você tinha ali um rei, que era um rei justo, que fazia a vontade de Deus, e quando o povo se obstinava e não obedecia, isso gerava ruína. Isso aparece porque o lar, então, ele é a primeira escola da fé, né? Isso que aparece aqui na tradição do povo de Deus. Então, pais conduzem os filhos para Deus e os filhos se submetem nessa caminhada. Isso é o projeto de Deus para as famílias. Porque se a gente estiver debaixo da orientação de Deus, as coisas vão bem. O problema acontece exatamente quando há desobediência. Quando nós desobedecemos a vontade de Deus, aí o caos começa a se instalar. A família aqui, segundo a teologia da aliança, né, ela é a célula máter da fé e também da moralidade. Porque nós, como cristãos, nós instruímos os nossos filhos não apenas sobre as convicções de fé, sobre o que elas devem crer, mas também como elas devem viver com base nas suas crenças. E desonrar os pais, então, é desintegrar esse vínculo que sustenta
a família e a sociedade. E se você pegar os dados, né, e quiser fazer uma pesquisa sobre isso, você vai perceber que as comunidades onde as famílias colapsaram, você vai ver que elas enfrentam crises morais e existenciais. Pega aí eu fiz esse teste aqui, né, caso alguém resolva pesquisar, mas está muito atrelado a quando você quebra esse princípio da honra, você começa a ter uma série de problemas, as famílias começam a entrar em colapso. E aí você vê, por exemplo, famílias que são desestruturadas, você percebe ali que existe uma propensão dos filhos aderirem à delinquência, por exemplo. Então, quando você vê filhos indo para a criminalidade, para as drogas, você vai perceber que existe, às vezes não na família específica dele, mas na cultura que ele vive, no meio que ele está, você vê essa desintegração da família. Vai num presídio e pergunte lá para eles se eles tiveram uma família estruturada ou não. Você vai se espantar com a resposta. Sempre foi criado pela avó, o pai largou, o pai era drogado, a mãe abandonou, a mãe era... Então, abusos, violência, enfim, esse tipo de coisa, a gente vai percebendo que quando a desonra ela é quebrada, o caos se estabelece. E a gente precisa pensar nisso. Então, se nós queremos reformar a nossa nação, a nossa cidade, se a gente quer reformar a nossa sociedade, a gente precisa começar restaurando o princípio da honra. O versículo segue dizendo que o Senhor, para que se prolonguem os seus dias sobre a terra, que o Senhor teu Deus te dá. E o terceiro ponto aqui é sobre a honra redimida. E eu queria lembrar a vocês que essa parte aqui é muito interessante, porque para que se prolonguem os seus dias sobre a terra. A gente tem uma noção, assim, às vezes, que, então se eu obedecer os meus pais, eu vou viver muito, né? Vou passar dos 100 anos. Eu já pensei isso quando eu era pequeno, né? Pensava, não, então eu vou ser obediente, porque daí eu vou virar um vampiro, eu vou viver 200 anos. E é interessante a gente perceber que, assim, essa não dá certo seguir essa regra. Você vai ver muitos filhos que são obedientes, são justos e morreram cedo. E você fala, mas então eles não receberam essa promessa? Filhos que são obedientes aos seus pais, que honram as pessoas mais velhas, né, que honram as autoridades, que perdem a vida cedo às vezes. Aí você fala, puxa, não deu certo para eles, né? Os dias deles na terra não foram prolongados. Mas o entendimento que a gente tem aqui é equivocado, né? Porque a promessa aqui, ela não tem a ver com a extensão de dias, mas ela tem a ver com gozar a vida de maneira adequada. Então, para que os seus dias sejam prolongados, a ideia é assim, para que você viva de maneira satisfatória os dias que você viver. E não o tempo que você vai ficar aqui vivendo. Então, é um pouco mais profundo que a gente pensa. O princípio da honra faz a gente viver melhor. Ele dá uma qualidade de vida para a gente. E pode ser que você viva pouco, mas você vai viver com qualidade, porque essa é a promessa. Mas, quando a gente olha aqui o final do versículo, já aponta para essa ideia da graça de Deus, porque esse se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É o Senhor Deus que nos dá a vida, é Ele que nos dá a terra, é Ele que nos dá os pais, é Ele que nos fez existir, e é Ele que pede de nós para que nós vivemos de uma maneira honrosa, porque honrar os pais, honrar as autoridades, honra a Deus também. E aí a gente chega à conclusão seguinte: se esse mandamento é fácil de entender, honrar, então, né, é atribuir dignidade, é atribuir valor, peso, né, que as pessoas têm. Eu entendi que pais, eles são todos aqueles que representam a autoridade, que fazem aquilo que Deus mandou. Né? Então, por exemplo, às vezes os nossos governantes, eles não são exemplares nesse sentido. Né? A gente olha, às vezes, há muita corrupção, mas se existe um pouco de ordem, é exatamente por causa das autoridades civis constituídas
seguirem os preceitos bíblicos. Então, por exemplo, existe corrupção? Sim. Mas se não houvesse um pouco de justiça, a gente estaria vivendo uma anarquia total. Então, às vezes a gente é alvo de injustiças porque as pessoas que ocupam os seus cargos, elas são injustas. Mas não porque as leis, elas são injustas. As leis, elas são corretas, elas servem para deixar a sociedade funcionando de maneira adequada. Então, a gente olha para esse mandamento e a gente percebe o seguinte, que todos nós pecamos contra ele também. Porque, seja honesto, você viveu a sua vida inteira honrando dessa forma aqui os seus pais? Você honrou seus pais? Mais do que isso, você honrou os seus antepassados? Você honrou as pessoas que Deus colocou na sua vida como autoridade? Você honrou os seus líderes? Você honrou, né, as pessoas, os tutores que Deus estabeleceu na sua vida? Provavelmente a resposta é não. A gente não fez isso. Mas há esperança para nós, porque a honra, ela foi redimida na pessoa de Jesus. Porque, novamente, Jesus, ele foi o Filho perfeito. Ele foi o Filho obediente até a morte. Aliás, quando Jesus faz as suas declarações, ele sempre remete a essa ideia de que ele está obedecendo o seu Pai que está no céu. Jesus viveu para fazer a vontade do Pai que está nos céus. E tudo que Jesus fez foi para honrar e agradar a Deus. É por isso que Jesus nunca se insurgiu contra as autoridades constituídas. E vale a pena a gente pensar nisso, porque muitas pessoas querem que Jesus seja um tipo de revolucionário, né? Que vai lá e vai acabar com os governos e tudo mais. Mas Jesus não fez isso quando ele veio para a terra. Ele se submeteu à lei, ele se submeteu às lideranças, por mais que elas fossem corruptas. Jesus não concordava com muita coisa, principalmente no âmbito dos líderes religiosos, mas Jesus nunca se levantou com eles, Jesus nunca tentou destruir o sinédrio. Ele veio ser diferente, ele veio mostrar para a gente o caminho de alguém que honra de fato a Deus. Se você honra de fato a Deus, então você vai honrar também as pessoas que são dignas de honra. A gente acabou de ler aqui no texto. A quem honra, honra. As pessoas que estão em posição de receberem honra precisam ser honradas. Essa é a lição. E em Lucas capítulo 2, versículo 51, a gente vê ali Jesus se submetendo aos seus pais. Em João 19, 26, a gente vê Jesus na cruz. E ele está preocupado ali com a sua mãe, ele pede para João cuidar dela. A gente vê Jesus naquela situação onde as pessoas questionam e falam, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos não são esses dali. Jesus aponta para os discípulos e fala, todos aqueles que fazem a vontade de Deus é que são meu pai, minha mãe e meus irmãos. Então, a gente vê, assim percebe Jesus englobando todo esse significado de autoridade, Jesus indicando para a gente que esse conceito familiar ele é mais amplo, né? Existe a igreja que é a família estendida, inclusive, né? Ela é entendida assim. Mas o ponto aqui é que Jesus ele não apenas dá o exemplo para a gente. Não é só simplesmente que a gente olha para Jesus e fala, se Jesus obedeceu ao Pai, se Jesus se submeteu aos seus pais terrenos, se Jesus se submeteu às autoridades, então ele é um exemplo para a gente seguir. Não é apenas isso, é também. Mas o ponto é que Jesus Cristo, ele não apenas nos dá o exemplo, mas ele nos capacita para viver esse mandamento aqui. Honrar, queridos, não significa a gente aprovar tudo, mas significa agir com respeito, com compaixão, baseado na verdade. E talvez você, né, mesmo aqueles que tiveram talvez pais ausentes ou pais abusivos, é possível honrá-los mesmo assim. A honra, ela é redimida pela graça, esse é o ponto, não pelo merecimento dos pais. Esse é o ponto que eu gostaria de destacar aqui para nós. Porque a gente pensa nessa questão da meritocracia em relação à salvação, e a gente sabe que ninguém é salvo
por seus méritos, mas às vezes a gente quer exigir isso nas nossas relações interpessoais. Né, eu só vou tratar bem se me tratar bem também. Eu só vou fazer se merecer. Eu só vou respeitar os meus pais se eles me agradarem e fizerem o que eu quero. Eu só respeito a autoridade se eu quiser. E não é com base no merecimento dos pais ou das autoridades, mas é com base na graça. E a graça é exatamente o favor imerecido. Então, talvez você teve a bênção de ser educado por pais cristãos. Talvez por um deles, uma mãe ou um pai piedoso, que foi te guiando, talvez nem o pai nem a mãe, mas talvez uma avó, enfim, um tio, que foi te ajudando na vida, foi te encaminhando para Jesus. Talvez você pense nos pais com um olhar de amargura, talvez a história da sua vida não seja positiva nesse sentido. Mas isso não impede que a gente viva baseado na honra. É possível honrar as pessoas porque essa graça ela pode ser redimida. Não com base nos merecimentos das pessoas, mas com base no que Jesus fez por nós. Eu concluo aqui dizendo que o quinto mandamento, honra o teu pai e a tua mãe, ele é uma ponte entre a fé e a vida cotidiana. É um chamado para nós, é um chamado à memória, é um chamado à gratidão e principalmente é um chamado à reverência. A gente precisa olhar com reverência as pessoas mais velhas. Não se trata apenas de pais terrenos, mas se trata de Deus que deseja que a gente viva sobre estruturas de graça e de ordem. Rejeitar esse mandamento aqui, queridos, é rejeitar as próprias raízes. Mas quando a gente cumpre esse nosso dever de honrar, a gente planta no presente para colher bênção no futuro. Esse é o ponto. Eu gostaria de encerrar aqui com algumas perguntas para a gente pensar. E a primeira é a seguinte: você tem honrado seus pais? E pensa aí em pais, né, no sentido de todas as autoridades constituídas na sua vida. Mas você tem honrado as suas autoridades com palavras, atitudes e presença? Segunda pergunta: que feridas precisam ser curadas para que você possa voltar a honrar com liberdade? Terceira pergunta: você está disposto a permitir que Cristo, o Filho obediente, redima a sua história familiar? Eu gostaria de indicar aqui 3 aplicações para a gente encerrar. Recomece a honra com graça. E esse é um pedido aqui para que você perdoe. Perdoe, mesmo que não haja um pedido oficial de perdão a você, mas libere perdão para pessoas que talvez representam autoridade e falharam com você. Perdoe. Honrar é obedecer a Deus e não recompensar pessoas. Eu também digo para você que você ensine a honra com intencionalidade. E aqui o chamado é: pais, discipulem os seus filhos. Ensine eles sobre a honra. Ensine sobre autoridade, ensine sobre equilíbrio, ensine esse dever aqui do quinto mandamento. E também pratique a honra com atos visíveis, porque a honra ela é revelada nas ações, não apenas nos discursos. Então, pratique a honra, visite, cuide, elogie, perdoe, proteja. Honra a quem honra. Que o Senhor nos ajude a seguirmos neste caminho, né, de considerar aqueles que estão em autoridade e honrá-los. E, novamente, não precisa você concordar, mas é seu dever honrá-los, tratá-los com respeito, com dignidade,
por causa da autoridade que lhes foi concedida por Deus. E Deus faz isso para manter a ordem, para manter a nossa humildade, né, e para manter as estruturas funcionais. Deus é Pai. E muitas pessoas às vezes têm dificuldades no relacionamento com Deus, porque tem essa dificuldade com algum pai, ou com seu pai biológico, ou com alguém que representou uma autoridade em sua vida. E aí a gente está olhando para a situação da forma inversa. A gente não deve olhar para as pessoas e aí a gente considerar Deus, mas a gente deve olhar para Deus e aí considerar as pessoas. É assim que as coisas devem funcionar. Porque talvez você não foi amado como gostaria, talvez você não foi orientado como deveria, mas eu posso afirmar para você que se você está aqui hoje, é porque Deus cuidou de você. E Ele é um Pai amoroso, sim, e Jesus Cristo, né, aquele que é o nosso irmão, Ele nos ajuda. Por meio do Espírito Santo, nós somos capacitados a conseguir também cumprir a vontade de Deus. Que possamos honrar uns aos outros, então, no meio de uma sociedade em que a desonra não existe mais. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por sua palavra, te agradecemos, ó Deus, pelas orientações do Senhor. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo controle a nossa vida, o nosso coração, de tal maneira que possamos honrar ao Senhor, honrando também as autoridades estabelecidas pelo Senhor, ó Pai. Que correções sejam feitas, que o nosso coração, ó Deus, seja curado, mas que a gente possa viver, ó Deus, baseado nos princípios do Senhor. O nosso desejo e o nosso dever é honrar ao Senhor primeiramente. E é por isso que a gente pode conseguir também honrar as pessoas que estão em posições de autoridade. Nos dá essa graça, Deus, para que a gente consiga prolongar os nossos dias na terra, ou seja, a gente possa viver os nossos dias de maneira satisfatória e abençoada por cumprir o seu mandamento. Porque quando nós fazemos a sua vontade, a consequência disso é a bênção do Senhor. Então abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.